Vamos para mais uma aula então. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre formação de palavras. Quando começamos a refletir sobre a língua, começamos a perceber que as palavras, elas surgem de várias formas diferentes. Elas não têm assim, simplesmente apareceram e é isso e acabou. Então as palavras, elas têm o formato que têm, elas são do jeito que são, por um longo processo de construção. E hoje eu quero compartilhar alguns deles com vocês, certo? Basicamente, as palavras são formadas por derivação e por aglutinação. Então vamos primeiro entender derivação. Uma palavra pode derivar de outra, pode surgir a partir de outra palavra. Agora, vamos pensar no seguinte. A língua portuguesa, ela tem uma história. E dentro dessa história, o português já teve contato com muitas línguas. Muitas das palavras da língua portuguesa vêm do latim, por exemplo, porque o Império Romano dominou toda aquela região. Outras palavras têm influência árabe, porque eles também dominaram a região de Portugal. Outras palavras têm origem africana, porque os negros foram escravizados e conviveram no Brasil e em Portugal. Outras palavras têm origem indígena, porque aqui no Brasil ainda existem mais de 200 povos indígenas. E esse contato de todas essas línguas com a língua portuguesa fez a língua portuguesa ter todo o vocabulário que tem hoje, com mais de 600 mil palavras. E aí dessas línguas também surgem outras palavras. Dessa grande língua que foi se formando nessa história, palavras são criadas a partir de outras palavras. Então vamos ver alguns exemplos. Prefixal. O que significa isso? Eu tenho uma palavra, como feliz, e eu coloco alguma coisa antes da palavra, como infeliz. Esse in é um prefixo. É algo que vem antes da palavra feliz. Nós chamaríamos a palavra feliz de o radical, a palavra mesmo, a essencial. E isso é algo que foi acrescentado e criou uma nova palavra. Prefixo, então, é sempre algum acréscimo antes. Quando eu falo desonesto, ou quando eu falo atípico, anormal, esse a também é um prefixo. Então existem vários prefixos e eles podem ter origem latina ou grega também, que a nossa língua também sofre influência do grego. Então nós temos aí o caso do infeliz e tem casos que são novos, né? Como as pessoas que falam desumilde, por exemplo, né? Desumilde é uma palavra criada a partir do processo prefixal. Colocaram algo antes da palavra humilde. E aí nós também temos sufixal. Quando eu acrescento no final. Então eu tenho felicidade, idade, velocidade, sensibilidade. Todos esses idade são sufixos acrescentados no final, formando uma nova palavra. Tem músicas feitas assim. Tem uma música do Palavra Cantada, por exemplo, que eles brincam muito com isso, citando os nomes de várias árvores e falando sempre com o final eira, amoreira, mangueira, laranjeira. E aí vai mostrando a música inteira palavras formadas pelo sufixo eira. Né? Nós também temos palavras com formação parasintética. O que significa isso? São palavras que só existem quando tem o acréscimo das duas partes, antes e depois. Nós temos a palavra tarde, mas a palavra em tarde não existe. A palavra tardecer também não existe, mas a palavra entardecer existe. Quando eu preciso do acréscimo antes e depois, nós chamamos essa formação de parasintética. Então tem palavras que surgiram, que se formaram a partir do acréscimo das duas coisas. Elas não existem sem o acréscimo antes e depois. Também temos o que se chama de formação regressiva, derivação regressiva. A palavra tem um formato maior, mas quando ela muda de classe gramatical, ela perde uma letra ou algumas letras. Por exemplo, debater. Debater é o verbo e debate o substantivo. Eu tiro o R final. Eu criei uma nova palavra tirando apenas uma letra. Ela regrediu, ela diminuiu de tamanho. Então isso também existe. E a imprópria. A derivação imprópria é quando a palavra sempre é usada de um jeito, mas eu mudo o jeito como ela é usada.
Por exemplo, a palavra jantar é um verbo. Eu janto, tu jantas, ele janta, jantar. Mas se eu coloco o artigo na frente, eu te chamei para o jantar. O jantar vira uma situação, vira uma ocasião, vira um substantivo. Mudou de verbo para substantivo. E isso é derivação imprópria. As palavras também surgem quando eu pego duas palavras e junto numa nova palavra. Que é esse o caso aqui. A justaposição e a aglutinação. São palavras formadas na composição. Então, por exemplo, guarda-chuva. Guarda-chuva são duas palavras diferentes, não são pedaços, não são partes, são duas palavras mesmo, dois radicais que eu junto. Só que eu chamo de justaposição quando eu não perco o som de nenhuma delas. Guarda-chuva. Não perdi palavra nenhuma, não perdi som nenhum. Mas quando eu uso hidrelétrica, hidro de água, elétrica. Hidrelétrica, eu perdi o som do O, do hidro. Quando eu fundo as duas palavras e perco um som, eu chamo de aglutinação. Então, para vocês perceberem que dá para criar novas palavras a partir de palavras que já existem e juntar palavras criando novas. Então, nós temos muitas palavras na língua portuguesa que usam hífen e que são palavras formadas por justaposição, né? Composição. E palavras que acabaram se juntando de tal forma que eu perdi até o som da junção e foram aglutinadas mesmo. Então, nós podemos perceber como o processo de criar palavras é rico e nos dá muitas formas de fazer isso, né? Aconteceram de várias formas diferentes, esses processos. Então, por hoje, é só. Então, para vocês perceberem que a língua realmente é viva, a criação de palavras é constante, né? Como o desumilde que eu acabei de citar, e que há vários processos para isso acontecer. Não existe um só, e nem são poucos também. E numa próxima eu explico mais alguns, que não acaba por aí também. Até lá!